Antigamente, ou para ser mais específico, antes de 2020, quando animes ainda não eram tão populares quanto são hoje em dia, ser fã de anime era quase como viver dentro de uma bolha. Nessa época, quem acompanhava geralmente assistia por hobby. Era algo mais fechado, quase exclusivo e parte da rotina de muita gente. Mas de uns anos pra cá, isso mudou bastante, principalmente por causa da pandemia, quando muita gente ficou em casa e acabou se interessando mais por animes. Obras como Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, entre outras, ajudaram muito a aumentar o consumo de animes. E sinceramente, na época eu gostei bastante disso. Vários amigos meus que não assistiam anime começaram a assistir e a conversar mais comigo sobre o assunto. E eu fiquei genuinamente feliz com isso. Inclusive, eu gostava de recomendar bastante anime pra eles e eles curtiam. Só que, como nem tudo são flores, essa popularização também trouxe alguns problemas para a comunidade. E um dos principais são os famosos turistas. De forma resumida, turistas são aquelas pessoas que começam a consumir anime recentemente, viram poucas obras, mas já se colocam como autoridade no assunto. São as pessoas que costumam problematizar obras e comentar sobre elas de forma extremamente rasa, espalhar informações superficiais e logo depois simplesmente sumir do nada como se nada tivesse acontecido. E antes que alguém entenda errado, não tem problema nenhum em você ser iniciante e nem só assistir tudo que tá na moda. Todo mundo assiste o que gosta e todo mundo já foi novato alguma vez na vida, cada um com seus gostos. O problema em si não está em ser turista. O problema de verdade está na superficialidade de algumas análises e na forma mimada como certas pessoas da comunidade lidam com obras. Mas antes de entrar de vez nisso, vale a pena entender como essa situação começou. Ronaldo! E brilha muito no Corinthians. Como eu mencionei no começo, animes sempre foram um nicho bem específico. Apesar de termos gigantes como Dragon Ball e Naruto, que eram conhecidos por praticamente todo mundo, fora esses casos, animes eram vistos como coisa de criança, ou de gente estranha, vulgo nerd barra otaku. E isso acabava somando ao fato de que tinha pouquíssima distribuição oficial de animes no Brasil. As poucas opções que tínhamos era TV aberta ou canais pagos, como o Animax, que Deus o tenha, aliás, e essa bolha existia justamente porque o acesso era limitado. E socialmente, gostar de anime não era algo muito bem visto. No caso, a galera só achava esquisito mesmo. Para acompanhar anime naquela época, você tinha que ir atrás por conta própria, seja em sites, fansubs, fóruns e até DVD. Aliás, por falar em DVD, saudade da época que eu comprava 3 CD de Pokémon por R$5 e ainda vinha algum anime completamente aleatório junto. Mesmo assim, a comunidade sempre foi crescendo aos poucos. Quem viveu a época de 2012 sabe muito bem a febre que foi naquela época. Eu, infelizmente, não vivi isso tão intensamente, porque na época eu ainda estava assistindo Pokémon e fazendo Beyblade com tampa de detergente e catraca de bicicleta. Bons tempos, inclusive. Mas foi alguns anos atrás que rolou um crescimento absurdo da comunidade, principalmente por causa da chegada de animes de forma oficial no Brasil. Grande parte disso se deve à Crunchyroll e à Netflix, que começaram a trazer muitos animes dublados e legendados, muitas vezes com episódios até simultâneos ao lançamento no Japão. Apesar da Crunchyroll já existir no Brasil há bastante tempo, foi somente durante a pandemia que animes realmente começaram a furar a bolha. Era uma época em que todo mundo estava preso dentro de casa, consumindo muito mais conteúdo online, e a facilidade de acesso a vários animes fez a comunidade crescer de vez. E com o tempo, a estética dos animes começou a dominar tudo. Seja em jogos, música, memes, celebridades usando animes como referência, marca usando esse visual para fazer propaganda. Claro que referência a anime sempre existiu na cultura pop, tipo a clara referência a Akira que aparece em todo filme e série, que é aquela cena icônica da moto deslizando. Mas essa presença ela começou a ficar cada vez mais forte. E com as redes sociais, isso se intensificou ainda mais. Cenas, cortes e clipes de animes começaram a circular, atraindo cada vez mais pessoas. Inclusive, fica aqui meu agradecimento a todo mundo que fez clipe de Konosuba e popularizou a obra ainda mais. Porque eu mesmo já fiz algumas pessoas assistirem o anime por causa dos clipes que eu postava no meu canal antigo. Hoje em dia, os animes deixaram de ser uma subcultura e viraram uma cultura extremamente presente dentro da cultura pop como um todo, gerando lucro para o Japão. Não é à toa que atualmente eles investem muito no combate à pirataria. Eu diria que a bolha não chegou exatamente a estourar, ela simplesmente se transformou em algo novo, atraindo cada vez mais pessoas para dentro dela. E apesar dos inúmeros benefícios que isso trouxe, também vieram alguns problemas para a comunidade. E um desses problemas foram os turistas. Mas afinal, o que são os famosos turistas? Turistas, em sua maioria, são pessoas que entram na comunidade por hype ou modinha. Normalmente consomem poucas obras e muitas vezes só os animes que estão bombando no momento. Mas apesar de tudo isso, agem como se fossem os maiores especialistas em animes da face da Terra. Em resumo,
eles não estão ali porque gostam de anime do mesmo jeito que quem acompanha há mais tempo. Eles estão ali porque tá na moda. E antes de qualquer coisa, eu já deixo algo bem claro. Não é porque alguém só assiste anime mainstream que essa pessoa é turista. Existe uma diferença muito clara entre turista e fã casual. O fã casual normalmente não se considera parte da comunidade. Ele só assiste o que chama atenção, se diverte e segue a vida. No geral, ele trata a obra com respeito, porque ele também ama animes. Porém, não se considera da comunidade. Ele assiste porque gosta. Já o turista, ele é completamente diferente. Ele normalmente chega, se diz fã de anime, consome apenas o que tá bombando, opina como se fosse um especialista no assunto, e quando encontra algo que foge do padrão que ele tá acostumado, ele começa a reclamar. E na maioria das vezes, são reclamações rasas, onde dá pra perceber claramente duas coisas. A primeira, ou a pessoa não viu a obra, e a segunda, ou a opinião nem é dela, mas sim de algum youtuberzinho que ela acompanha e repete como se fosse um pensamento próprio. E é aí que nasce uma das piores coisas dos turistas, os famosos papagaios de internet. E o problema do turista é justamente esse. Ele não acompanha a maioria das obras que critica ou problematiza. E dos principais comportamentos típicos de turistas, a gente tem o pseudo-especialista. Começou a ver anime por modinha, assistiu um resumo de mangá no YouTube e agora acha que sabe mais da obra do que quem acompanha há anos. E quando alguém fala uma informação errada e você corrige, a resposta é: ah, você leu a obra com cu. É um clássico. O que se diz especialista só é chato mesmo. Porque se nem os autores que escrevem mangás super famosos se acham especialistas, que acham que sabe sobre tudo da indústria só porque eu vi o vídeo de um youtuber que nunca escreveu nada, ou então ele simplesmente viu uns 2 animes. Também a gente tem os papagaios, que é como eu falei antigamente. São pessoas que não assistem e não leem a obra, mas vivem falando mal porque viram algum boçal que também não acompanha a obra, reclamando de polêmica na internet. E vocês ficariam surpresos em saber a quantidade de obras que recebem hate de graça, por pessoas que nem tocaram em nada da obra. Nessa de papagaio da internet, a gente sofre muito com obras que, além de sofrerem desinformação por parte das pessoas que viram resumo de internet, como é o caso de ReZero, onde tem uma quantidade absurda de pessoas que não leram a obra e ficam repetindo informações falsas. Isso também cria muita treta por causa de informações falsas ou exageradas, como é o caso de algumas polêmicas de Mushoku, inclusive até algumas de ReZero. Normalmente você consegue ver muito isso em qualquer obra polêmica que está sendo muito comentada. Tem muito YouTube que quer criar conteúdo e monetizar. E acaba fazendo um conteúdo porco, só reclamando e problematizando. Que muitas vezes eles nem vê direito a obra. Só pega um resumo da internet e taca ali pau. Temos também o turista da adrenalina, que só assiste anime hypado de lutinha. Se um anime ele tem mais história, diálogo ou uma temática que não seja o shonen padrão, ele reclama e diz que é chato, lento e sem graça. Eu vi isso acontecendo com Frieren, que era a galera acostumada a ver shonenzinho de porrada dizendo que Frieren era uma merda, porque era lento e sem graça. É padrão da firma. Tem o turista The Flash, que começa a ver um anime porque viu um edit no TikTok, assiste, fala bosta, critica tudo e depois some. E às vezes só volta quando sai uma nova temporada, ou quando aparece outro hype de estimação. Nesse papo de só ver coisa hypada e com luta, eu dou uma dica: não se limite a apenas ver o que tá no hype. Tem muito anime aí de todos os tipos e todos os gostos que você pode acabar encontrando e, sei lá, se tornando até seu favorito. Inclusive eu e o próprio Valdez conhecemos muitas obras de comédia bem desconhecidas e geralmente a gente se diverte com uma comédia simples, provando que a gente não precisa exatamente de, sei lá, lutas, efeitos especiais, enfim, muitas outras coisas que a gente acaba priorizando demais. E temos um tipo de turista que só não é mais chato que o próximo que eu vou citar, que é o turista com síndrome de crítico de cinema. Esse, ele vê um episódio, encontra uma coisa que ele não gosta e automaticamente já invalida a obra inteira por causa disso. Não importa o contexto, proposta ou desenvolvimento futuro. Achou algo ruim, a obra inteira é um lixo pra ele. E normalmente algo triste dessa parte da comunidade é que a maioria nem sequer tem uma opinião própria. A maioria só repete o que viu o seu críticozinho de estimação falar. E a maioria nem é crítico de verdade, só quer achar motivo pra reclamar de tudo. Tanto é que a maioria gosta de babar ovo de obras que eles gostam, enquanto criticam todo o resto. Essa galera que se diz crítica de cinema chega a um ponto incrivelmente chato, que a pessoa simplesmente não consegue aproveitar o anime e fica procurando pelo e ovo pra poder criticar na internet. E aqui é a minha opinião. Foda-se, ninguém liga pra sua opinião filosófica sobre Boku no Pico. Afinal, você não é um filósofo grego pra poder dar pitaco sobre algo que você viu com as pregas da bunda. E aqui vai a dica: se você quer criticar algo, pelo menos assista aquilo por completo, não
Enfim, apenas assista, procure entender um pouquinho mais e dê a sua visão sincera. Não precisa ser algo elaborado ou profundo, mas só dê a sua opinião sincera e também, claro, assista direito, porque a maioria das pessoas que se acham críticas de cinema nem sequer viram por completo, só viram, sei lá, 2 ou 3 episódios e acabou. E temos o tipo de turista mais insuportável de todos, que é o turista militante. Ele problematiza absolutamente tudo e acha que os japoneses têm que mudar toda a indústria de animes para agradar o Alecrim Dourado e seus valores e sua bolha do Twitter. E tem uma galera que quer genuinamente se sentir representado no anime. Essa parada de problematizar tudo que a pessoa vê chega a um nível tão doentio que literalmente a pessoa não consegue aproveitar nada do que vê, a ponto de simplesmente problematizar tudo, como já foi dito aqui, pelo simples fato de não ter algo que ela goste e também porque tem algo duvidoso que, sei lá, às vezes é uma piada besta que não faz sentido. Tanto é que um tempo atrás, uma garota tentou problematizar Azumanga Daioh, aquele anime de comédia lá que a maioria das pessoas conhece por causa dos memes. A parte dessa polêmica foi por causa da cena do professor delas, que dizia que ele se tornou professor porque gostava de observar colegiais. Essa cena era uma espécie de piada, só que começaram a acusar a obra de ter coisas envolvendo menores de idade. E claro, também tem outros casos ridículos, como é o caso de tentarem cancelar Spy X Family, que é um anime pra família inteira assistir. E também algumas outras obras pelo simples fato de ela ter eti. Boa parte dessas pessoas são hipócritas, já que grande parte do público que reclama são mulheres que reclamam de eti. Só que as mesmas adoram ver eti de personagens masculinos mostrando que não deveria. E que o problema nunca foi o eti, mas sim uma grande segurança e uma grande hipocrisia. E quanto aos problemas da comunidade, ultimamente eu vejo muita gente na internet reclamando dos turistas. E com razão, porque querendo ou não, essa galera acaba estragando a comunidade e transformando tudo num ambiente muito paia de se conviver. A maioria chega com discussões rasas e criando problema onde não tem. E o pior é que essas discussões são simplesmente insuportáveis, porque diferente de conversas entre pessoas que acompanham anime há bastante tempo, que normalmente agregam informações novas ou pontos de vista diferentes, as discussões dos turistas não agregam em absolutamente nada. Elas são rasas, repetitivas e cansativas. E isso acontece porque, na maioria das vezes, essa galera não entende do que tá comentando. Eles vêm pelo hype e só repetem a opinião que viram na internet. Você começa a perceber um certo padrão. Toda vez que surge alguma polêmica nova envolvendo anime, é sempre a mesma discussão. As mesmas frases prontas e os mesmos argumentos reciclados. Pouquíssimas pessoas realmente fazem críticas diferentes ou apontam problemas reais na obra. E infelizmente isso acontece em todas as redes sociais. YouTube, TikTok e Twitter. Chega num ponto que fica simplesmente chato de se conversar sobre anime. E parte da culpa disso acontecer nas redes sociais são de criadores de conteúdo que fazem um conteúdo extremamente porco. Porque realmente, hoje em dia, tem muita pouca pessoa que realmente cria um conteúdo legal, um conteúdo que agregue em algo. A maioria é criando conteúdo pra hypar e ganhar visualização. O que é um bagulho paia. Quando você cria um conteúdo sem um amor próprio, acaba ficando paia. Muita gente que realmente gosta de anime e não vive de hype, evita comentar justamente pra não ter dor de cabeça. Eu mesmo, quando chega um maluco falando bosta, eu prefiro nem responder. Porque essa pessoa não viu nenhum anime pra comentar e não vai ser a opinião de um cara aleatório na internet que vai fazer ela mudar de ideia. Tem pessoas que já vêm com a cabeça feita e não adianta você argumentar que não vai mudar em nada. Na cabeça dela, ela tá sempre certa. E isso cria um ambiente tóxico. O turista, ele não acompanha a obra, ele acompanha o hype. E quem acompanha o hype, ele não quer entender a obra. Quer ganhar uma discussão. E nessa brincadeira acabam surgindo alguns problemas, como comparações sem sentido, problematizações vazias, briga por causa de personagem e ataque à obra porque tem algo que o Alecrim Dourado não gosta, tipo eti ou alguma coisa polêmica. Eu já vi muita gente puta com anime simplesmente porque o protagonista não é aquele estereótipo de personagem bonzinho. Tipo, pro cara, o personagem ser polêmico já invalida toda a história, todo o desenvolvimento e todos os elementos daquele mundo. Não importa o quão bem escrito seja essa obra. E na moral, bicho, se tu quer ver uma história leve, com o protagonista bonzinho o tempo todo e amiguinhos felizes, vai assistir Galinha Pintadinha, que é a melhor coisa que tu faz. Isso sem falar nas expectativas irreais que essa galera cria. Eles veem uma recomendação, um edit no TikTok e veem todo mundo falando bem da obra. E quando vão assistir, encontram algo que não os agrada e acham que foram enganados. Aí eles ficam dizendo que a obra é lenta, chata, ruim ou superestimada. Ou então que todo mundo tem um gosto ruim pra anime, menos ele. E isso acontece o tempo todo. Essa galera que vive de hype se decepciona com tudo, porque nunca entram numa obra querendo entender a proposta
aposta. Só entram querendo uma validação. Mas talvez entre tudo isso, o que geralmente sejam os dois tipos que incomodam mais a comunidade são os militantes e os pseudo-especialistas. Os militantes falam uma quantidade absurda de merda e tentam cancelar qualquer obra que lança. Já os pseudo-especialistas se acham autoridade por terem visto meia dúzia de anime. E na maioria, eles não sabem de nada. Sem brincadeira, o cara vê um shonen e se acha um especialista em narrativa. Ele vê 2 romances e vira um especialista em relacionamento. Vê 3 isekais e vira um especialista em construção de mundo. Às vezes é realmente complicado você ver alguém que mal consome anime e se acha especialista. Ou pior ainda, alguém que só repete vídeo de youtuber pseudo-intelectual. E esses youtubers pseudo-intelectuais, na minha opinião, estão entre os maiores lixos da comunidade. E o pior de tudo é que como essa galera vive de hype, quando o hype acaba, eles somem, mas o estrago, ele fica. Ou seja, fica muita desinformação, algumas tretas ficam eternizadas, outras obras ficam queimadas por mentiras repetidas e problematização vazia, e fica uma discussão poluída por opiniões também vazias. E no meio disso tudo, muitos animes realmente bons acabam sendo ofuscados, porque a galera nova que entra na comunidade só quer saber dos shonens populares, enquanto obras menores, com histórias boas e bem construídas, passam batido. E com esse tipo de coisa acontecendo, isso acaba desanimando a galera que realmente gosta de anime e não vive de hype. Quem acompanha animes há anos, muitas vezes deixa de participar da comunidade porque tudo vira briga, e tudo vira um problema, e quase toda discussão é superficial. Hoje em dia você não pode mais nem dizer que gosta de uma obra polêmica, mesmo sendo uma obra boa, que aparece algum maluco com síndrome de paladino da justiça pra te chamar de 300 coisas diferentes. E no pior dos casos, você vira meme. Ou algum youtuber lacrador grava um vídeo chorando porque você fez um comentário no Twitter. Isso acontece com muita frequência. Há pouco tempo atrás teve um maluco que gravou um vídeo falando merda, reclamando de et, e a galera começou a zoar em peso. O cara fez um vídeo inteiro basicamente chorando e tentando zoar a galera. Essa galera é meio complicada. Enquanto isso, a galera novata fica com medo de comentar sobre animes e muitas vezes viram refém de opiniões de terceiros. E acabam deixando de assistir obras boas por frescura, ou passam a enxergar animes incríveis de forma distorcida, por causa de opinião vazia repetida por papagaios de internet. Personagens complexos começam a virar meme e obras excelentes são taxadas de ruins por causa de problematizações rasas. E alguns animes complexos acabam sendo reduzidos a frases de TikTok e edits de 10 segundos. E o ciclo continua se repetindo. Mas a ideia desse vídeo não é dizer quem pode ou quem não pode consumir animes. Quanto mais pessoas se interessando por animes, melhor. O problema dos turistas não é existirem. Afinal, todo mundo já foi turista alguma vez na vida. O problema é chegar numa comunidade que você não faz parte e se achar no direito de mandar em tudo e exigir que toda a indústria mude pra te agradar. Anime não é só hype. Não é só trend e não é só algo feito pra te agradar. Anime é cultura. É um meio cheio de gênero, histórias e obras que transmitem sentimento e fazem parte da vida de muita gente. Não importa qual seja seu gosto, sempre vai existir algum anime que vai te agradar. E sem meme, cara. Tudo que tu quiser vai ter algum anime. Até as coisas mais aleatórias. Sei lá, você quer um anime de garotas que viram lata de refrigerante? Vai ter, cara. A gente tem a Kikan aí pra provar que o japonês não tem limite. Sempre vai ter algum anime que vai te agradar. Você só precisa procurar. E vai por mim. Vale muito mais a pena isso do que ficar enchendo o saco exigindo que a obra, que não foi feita pra você, se adapte aos seus gostos. E se você tá chegando agora na comunidade, seja bem-vindo e espero que você goste e descubra obras novas. E continue com esse carinho pelos animes por muito tempo. E esse vídeo foi só uma opinião minha sobre um problema pequeno na comunidade, mas que é muito barulhento. E se você concorda ou discorda de algum ponto no vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder depois. Se eu não esquecer a senha da conta de novo, ou se eu não ficar com preguiça. Que realmente tem vezes que eu dou dessas bem daí de ficar com preguiça de... Puta que pariu, eu tô uns 2 meses sem postar vídeo. Caralho, bicho. Mas é isso, né? Obrigado por assistir e falou!